me adaptar, e tendo que entender que os alunos às vezes têm muita dificuldade, porque eu tive muita dificuldade para aprender, né? Devido a essa falta de entender realmente como é que estava acontecendo esse processo, né, de desenvolvimento. E aí, aliado a tudo isso, vem a pandemia, né, vem todos os desafios que o ensino superior já nos traz, e vem o desafio de trazer tudo isso de uma maneira mais dinâmica, mais legal, mais interativa, né, nessa geração que extremamente conectada, que mandar e ler no livro é mais difícil, né? Eles ficam mais presos ao telefone, então vídeo é mais fácil, às vezes podcast você consegue até levá-los, mas isso tudo muito rápido, em short, né? Em informações muito pequenas. Quando você chega numa disciplina que é muito mais densa, para aprendê-los é mais difícil. E aliado a isso tudo, nós ainda temos uma crescente, né, em alunos com dificuldades, né, com essas neurodivergências todas que nós temos hoje. E quando não tem laudo especificamente, que nem precisa, basta o aluno também sinalizar isso para mim, mas tem a ansiedade da própria sociedade, né, que tudo é muito rápido, tudo tem que ser para ontem. Então, tudo isso é difícil num ambiente em que eu preciso trabalhar com muito conteúdo escrito, né, muita coisa escrita, e muitas estruturas microscópicas, em que, a primeiro momento, assim, no primeiro momento, o aluno fica encantado com o microscópio. Então, ele acha muito interessante, porque vai trabalhar com o microscópio. Mas logo depois, como as aulas são muito extensas, eles já começam a ficar mais cansados, né, mais desmotivados. E aí o que era legal passa a ser mais maçante, mais desanimado. Eu recebo muitos alunos, assim como deve ser a realidade de vocês também, eu recebo muitos alunos de várias partes do meu estado, né? E que nem todos conseguiram ter essa base estudantil, essa base da biologia forte. Tem alguns que nunca nem tiveram aula de biologia, tiveram ciência, mas no ensino médio não tiveram professor. Então, vem para o ensino superior com esse déficit não saber mesmo, não ter entendimento. E ensinar a biologia básica já é difícil, e um passo a mais, que é a embriologia e histologia, já fica mais difícil ainda. Mas nos chega a esses alunos e nós não podemos dizer a eles simplesmente, não, você não vai aprender, né? Então, o desafio é trazido até nós e nós temos que encarar, e não podemos perder esses alunos, porque às vezes esse aluno é a única pessoa daquela família que está conseguindo chegar no ensino superior. Então, não sou eu, não serei eu essa pessoa a dizer a ele que ele não consegue. Ele consegue sim. E eu tenho que criar mecanismos para ele conseguir. E aí as metodologias ativas nos trazem para isso, né? Para trazer esse aluno que às vezes não tem essa vivência e tentar chegar e botar ele nessa base e trazer essa informação de uma maneira que ele possa contribuir e possa se sentir pertencente, né? E parte dessa turma. Então, é um desafio grande que nós, os professores, temos desde sempre, né? Não é agora, não vai ser amanhã, é desde sempre. Mas que o ser professor, né, já traz essa carga toda que é pesada, sim, mas que para nós que decidimos por isso, é uma carga pesada que nós temos que levar e temos que levar com leveza. E levar essa informação com leveza para eles. Então, tudo isso motiva. Tenho certeza que não sou só eu, a pessoa motivada, vocês também são, e por isso estão aqui hoje. E espero que eu deixe algumas ideias. Eu hoje trouxe duas, mas eu tenho outras que eu posso compartilhar com vocês, e aí vou deixar no final meu contato para que vocês possam conversar comigo e a gente vai conversando e trocando essas experiências. E também gostaria de ouvir o que vocês fazem lá, né, nos lugares que vocês ministram aula, para poder essa troca ser mais eficiente. Então, eu já trabalhava, né, desde o início com essa prática, porque na disciplina de histologia e de embriologia, nós fazemos aula prática, né? Então, as lâminas são colocadas no microscópio, acredito que vocês também façam isso, e usamos aquele sininho por 30 segundos e os alunos vão passando, né, em cada bancada, em cada microscópio, e vão anotando as estruturas que estão sendo observadas. Então, eles vão passando e vão anotando, e isso vale como a nota, né, da primeira prova da disciplina. Aqui no meu estado, aqui na minha faculdade,
nós temos as duas disciplinas juntas. Então, eu faço histologia e embriologia no mesmo período, e aí eu divido em primeira unidade, sendo para embriologia, e a segunda para histologia. Acredito que isso não é constante para outras faculdades, mas aqui na minha faculdade é assim. Quando eu cursei na UFRN, na Federal, você tinha um semestre dedicado à histologia e um semestre à embriologia, mas aqui na minha faculdade não é assim. Então, a gente tem que ainda se virar mais ainda para poder dar o conteúdo inteiro num tempo mais reduzido. Então, eu faço exatamente assim, eu faço uma prova teórica e uma prática, e aí, na primeira unidade e na segunda, e a prova da primeira unidade, geralmente, eu faço com metodologias ativas, já para ganhar esse meu aluno, e na segunda unidade eu faço da forma tradicional, porque aí eu vou também fazendo uma forma de mix dessas metodologias, para que eu consiga alcançar todos os alunos, porque tem alguns que não gostam muito da metodologia ativa, acham que não é interessante e preferem a metodologia tradicional. Então, eu vou botando as duas dentro da mesma disciplina para eu conseguir alcançar o maior número de alunos possível. Então, além das provas, eu também faço trabalhos fora parte para poder alcançar, né, esses alunos. Então, eu estou falando assim, mas eu tenho certeza que vocês também fazem isso. Eu estou falando da minha rotina só para vocês irem entendendo um pouco melhor. E aí, aqui uma prova prática tradicional. Aliada a essa prova prática tradicional, eu faço também maquetes, porque eles entendem melhor quando botam a mão na massa, né? Então, eles constroem as maquetes. Também existe uma pontuação para isso. Eles apresentam essas maquetes. Então, aí eu já tenho alunos que têm mais habilidade, aqueles que confeccionam a maquete, outros que apresentam, outros que interagem, fazem vídeos, né? Não só a maquete, mas fazem vídeos ensinando como é para cada processo. Então, já também abro esse leque para outras pessoas que tenham essa possibilidade de realizar. Então, usar o telefone. Nas minhas aulas também, eu permito que eles usem o telefone para tirar foto, né, fotos no microscópio. Então, todas as aulas práticas, eles tiram foto de todas as estruturas, e nós juntamos essas informações, essas imagens, porque os telefones são cada vez melhores, né? As imagens são muito boas, e aí nós fazemos um atlas. Então, para cada turma, nós temos o atlas daquela turma. E eles me ajudam a fazer esse atlas, então a gente vai montando as imagens que eles tiraram, eles escolhem as melhores imagens, nós vamos montando esses atlas, e aí deixa disponível no ambiente virtual da própria turma. Né? Então, eu tinha um atlas geral, mas eu achei mais eficiente cada turma fazer o seu. E eles se interagem, gostam de participar, né? E eu já estou com ideia justamente para eles fazerem vídeos curtos para o próximo semestre agora, a gente botar com dancinha e tudo, porque alguns gostam, então eu já vou também pensar sobre isso. E, além disso, além das maquetes, que eu faço tanto na embriologia quanto na histologia, eu também uso desenhos. Então, eles, além de tirar foto, eles desenham. Às vezes eu pontuo tudo isso, às vezes eu vou fazendo, pontuo para maquete, deixo os desenhos para eles estudarem, né? Ou dou uma pontuação extra, ou então já faço também uma espécie de atlas mais desenhado, e aí eu vou mudando as metodologias também, dependendo do período e dependendo de como eu vou sentindo a turma. Porque, às vezes, eu tenho turmas de alunos muito jovens, e aí eles chegam e eu já vou mudando essas metodologias. Alguns não gostam de trabalhar com maquete, não, já são mais resistentes. Então, a gente faz os desenhos ou faz os vídeos. Outros aí eu vou vendo, né, de acordo também com a faixa etária, que vai chegando para mim, e com como eles interagem comigo. E aí eu vou sentindo isso e vou fazendo, né, para cada turma. Eu dou aula lá no UniRN, né, no Centro Universitário do Rio Grande do Norte, eu dou aula para fisioterapia, nutrição e enfermagem, os primeiros períodos, né, nas disciplinas de embriologia, biologia celular, embriologia, histologia, parasito, dou aula para eles. E nas disciplinas híbridas, porque nós temos um EAD, e aí eu faço também o curso, né, dou aula para os cursos de educação física, direito e psicologia,
mas na parte de promoção de saúde e prevenção de doenças, né? E aí nós também usamos algumas metodologias lá. Então eu vou juntando, eu vou modificando essas metodologias para também não ficar maçante, né? Para ficar mais legal. E a minha ideia foi assim: as minhas provas práticas de embriologia sempre geravam muita ansiedade, né? Eles ficavam muito ansiosos porque tinham dificuldade para enxergar, ficavam muito. E as notas não eram lá essas coisas todas, né? Ficavam as notas mais baixas. E eu entendo que a gente tem que também conviver com a frustração de uma nota baixa, não tem problema algum. Então eu conversava com eles, a gente discutia sobre isso, mas existiu esse programa, né, esse Pokémon Go, meus filhos começaram a ficar muito empolgados com esse Pokémon Go. Então é um aplicativo, para quem não conhece, eu acredito que muita gente conhece, mas é um aplicativo que você instala e ele vai mostrando, como se você tem um mapa do ambiente que você está agora. Eu estou aqui no meu condomínio, ele mostra o mapa de onde você encontra esses Pokémons. Aí você vai com o telefone e vai encontrando esses Pokémons e gerando como se fosse uma coleção de Pokémons, né? Nesse seu aplicativo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque onde eu trabalho, vocês vão ver já já o mapa lá do trabalho, o meu trabalho tem muito verde, é muito grande, o meu campus é muito grande. E nós temos, inclusive, muitas árvores, porque o nosso limite é no Parque das Dunas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um parque, né? Um parque que tem muitas árvores também, que ele é um parque urbano, mas que é de Mata Atlântica. Então, nosso limite da instituição tem muita mata, então, às vezes, tem muitos animais por lá também. E o campus é muito extenso. Lá no nosso campus, além de ter estudantes de ensino superior, tem estudantes também da escola. Então, nós temos uma escola de ensino, desde o ensino infantil até o ensino médio, e temos também a universidade. Então, é muito grande mesmo. E aí, eu fiquei pensando se não podia realizar essa mesma corrida, né, lá no meu campus. E usando a embriologia, porque na histologia eles são menos resistentes. Porque a histologia é o estudo dos tecidos que eles já têm uma noção lá na anatomia, eles já vêm com a noção da anatomia. Então, eles têm uma dificuldade, mas é menor. A embriologia, não, eles não têm essa vivência. Então, eles chegam na embriologia e têm mais dificuldade, porque quando vão também ler os livros, né, a dimensão que tem no livro, eles não conseguem entender, então eles têm mais dificuldade para isso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, digo, será que eu não consigo fazer alguma coisa parecida com Pokémon Go lá na minha instituição e trazendo a embriologia? Aí conversando com os alunos, inclusive, perguntando aos alunos o que é que eles achavam. E eles disseram, professora, a gente vai andar nesse sol, eu nem queria ir, mas eles gostaram da ideia. E às vezes, né, esse semestre mesmo eu tenho uma turma muito extensa, porque os 3 cursos ficam juntos. No primeiro ano, né, do curso, eles ficam juntos. Então, eu ministro para eles biologia no início, no primeiro semestre, e histologia e êmbrio no segundo. Então, nós ficamos um ano juntos. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu digo, esses meninos ficam no telefone o tempo inteiro, vou já fazer eles conhecerem a instituição. E aí, comecei a conversar com o núcleo psicodagógico lá da instituição e perguntando se eles podiam me ajudar com isso. Porque, como todos vocês também devem ter, nós temos um ambiente virtual que podíamos vincular essas imagens no ambiente virtual. Eu tinha como ver a nota de cada grupo, de cada pessoa individualmente, porque se eu vinculasse ao ambiente virtual, eles entravam com o login, com a senha, e eu tinha condição de saber quantas eles acertaram, né, quantos erros, acertos, e tinha condição de dar a nota. Então, eu fui pensando sobre isso, e sabendo se isso dava certo. E aí, eu vinculei realmente ao nosso ambiente virtual, lá nós usamos o AVA, vinculei ao ambiente virtual, nossa disciplina, e aí eu deixei formação de grupos. Então, dentro do ambiente virtual, eles entram na disciplina e lá tem um link que eles clicam e conseguem formar os seus grupos, botar os nomes deles nos grupos. Então, eles botavam os nomes no grupo, para cada grupo, até 5 alunos, dependendo do quantitativo da minha turma, e eu ia sabendo quantos grupos tinha. Então, eu deixei livre a quantidade de grupos, né? A última vez que eu fiz agora, eu tinha 17 grupos, né? Mas é trabalhoso. Né? A primeira vez que eu fiz, eu tinha 15, esse último agora eu tive 17, no ano passado.
Esse agora eu vou ter mais, porque minha turma está com 170, então eu vou ter uma quantidade de grupo bem, bem grande. E aí o trabalho é meu, né, basicamente. E aí o que é que, depois que eles botam os nomes, que formam esses grupos, o que é que eles fazem? Eu peço para eles escolherem uma cor. Então, cada grupo vai ter uma cor específica. Porque no dia da ação, no dia do Pokémon GO, né, que no caso é Embryo Go, no dia da atividade, cada um vem com a cor do seu grupo. Né? Então, todo mundo vem com roupa leve, porque o campus é muito, né, muito grande. E aí eles vêm com roupa leve, trazendo a água, a viseira, passa protetor e todo mundo com a cor do seu grupo. Né? E aí eu consigo diferenciá-los assim. E eu dou um número para cada grupo, porque quando eu for distribuir os QR Codes, que é assim que eu faço, vou mostrar mais adiante, quando eu for distribuir os QR Codes no campus, eu tenho que já botar com um número, porque quando eles chegarem para olhar, cada um vai pegar o seu. E assim eu vou fazendo. E eu tenho muita ajuda do pessoal do TI. Por quê? Porque antes de tudo isso acontecer, eu cadastro nesse sistema as imagens e fotos do que eu quero, né? As imagens, as estruturas que eu quero, eu cadastro. E o TI cria QR Codes. Né? Para cada imagem é criado um QR Code. E aí eu uso esses QR Codes, eu mando imprimir e uso esses QR Codes para cada grupo. Que muitas vezes, né, que eu faço quantos? Geralmente eu faço 10 imagens de cada da gametogênese masculina e da feminina, né, da formação dos gametas dos meninos e para as meninas. Então eu faço geralmente 10 cardzinhos desses. E distribuo, porque são os mesmos? Sim, porque como eles não sabem, e aí eu misturo os QR Codes e vou botando, e eles não sabem. Posso fazer mais? Posso. Né? Mas eu boto só 10 porque fica mais prático para mim. Então, esse é o meu campus. Ó, meu campus é muito grande. Né? Então, meu campus é enorme. E aí, isso aqui é um dos mapas que eu uso. Então, eu peguei o mapa da instituição. E aí, para cada grupo, eu vou botando um sinalizadorzinho. Esse aqui eu usei apenas 7 cartas. Mas eu posso usar mais, se eu quiser. Então, eu vou botando para esse grupo aqui, onde eles vão encontrar essas imagens, né, esses QR Codes. E eu, num dia anterior, junto com os meus monitores, vou distribuindo isso no campus todinho e vendo se os QR Codes estão funcionando. Então, é um trabalho até interessante. Então, para cada grupo, nós vamos usando esse mapa da instituição e eu vou botando em locais diferentes. E logo aqui em cima, para quem não conhece a instituição, porque alguns chegam, né, então logo são primeiro período, então aqui em cima tem dizendo a localização de cada coisa. Então eu vou pegando e vou fazendo... Professora, oi. Professora, um momento. O slide, ele não está passando para as pessoas que estão assistindo, ele está fixo. Ah, é? Ah, desculpa. Uhum. Deixa eu botar então de outra forma. Não sei por quê. Deixa eu botar... Deixa eu ver. Ele... Desculpa, gente. Não sabia, mas espera aí que eu vou tentar de outra forma. Deixa eu ver se eu botando Aperta ele. No modo de apresentação, né? Ver se a senhora consegue. Eu tentei, mas eu vou ver se eu botando ele de outro jeito, eu consigo. Peraí. Sim, tranquilo. Deixa eu ver se eu botar ele aqui. Deixa eu ver se eu abro ele aqui em outro lugar. Como PDF, por exemplo, pode ser que como PDF ele saia, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu consigo colocar, mas eu vou exportar e botar ele como PDF. Vou tentar abrir agora. Botei ele como PDF. Deixa eu ver agora se eu consigo que ele suba. Vou ver. E aí, consegue ver? Tenta passar ele agora para a gente ver se está passando. Vou passar. Tem outra forma de apresentar, será? Passa? Ah, agora sim. Agora foi. Deixo assim, pessoal... tem outra forma, Vini, de apresentar, que eu sou um pouco torta nisso. Então, se a senhora quiser me mandar ele pelo WhatsApp, eu posso abrir e eu apresentar, né? E a senhora vai... Porque a senhora consegue ver aqui também.
Você acha que assim dá certo? Mas assim também tá bom, a senhora passando, eu vou dando um retorno aqui para a senhora e falando que tá passando também. Tá? Ficou fixado mesmo, o pessoal não viu os slides passando Ah, no que incrível. comecinho. Então eu vou mostrar novamente, para não... Eu Ok, professora. fiquei empolgada, me desculpe. Mas só para voltar então aqui a aula prática, me perdoem. E aqui as maquetes, ó, que eles fazem, só para vocês verem, né, para não ficar. Deixa eu ver se eu consigo botar ele em modo de apresentação. Nem sei se eu consigo. Peraí. Botar ele de outra forma. Ei, professora, essas maquetes, eles fazem com que recursos, hein? Eles usam... Então, deixa eu sair e vir aqui olhar para vocês. Eles usam biscuit, às vezes, botam no próprio papel, às vezes eles pegam isopor, botam biscuit em cima, ou eles fazem com massinha. Eles usam também aquele que a gente vai colando, que cola papel, eu esqueci o nome. Que vai colando papel em cima de papel. Tem um nome que agora me fugiu. Você bota o papel, aí cola, esqueci agora. Mas eles também. E eles usam. Aí usam isopor, usam tecido. Tem uns que até que já me fizeram com tela, usando tela. Pintaram na tela e trouxeram para mim. É bem, bem legal mesmo. Eles interagem e fica bem, bem interessante. Deixa eu. Peraí. É porque eu tô com um trabalho de cultura make, aí achei massa agora, ó. Aí a senhora me deu uma ideia. Não é, né? E na anatomia, meus meninos também lá, não comigo, né? Mas os meus meninos lá também pintam o rosto. Fazem partes do corpo. Eu já, uma vez, fizemos, tinha uma grávida na nossa turma, e um dos alunos que tinha habilidade com isso, pintou a barriga dela, mostrando o bebê dentro, acho que você já até viu. Pintou, fez a pintura, e o bebê, você pode fazer isso em várias fases do desenvolvimento. Dependendo, e mesmo você nem está grávida, né? Basta que alguém permita, né, que você faça isso no corpo de alguém, ou usando, sei lá, um manequim, alguma coisa assim. É legal. Bem, bem legal. E a gente já fica com ideia para fazer outras coisas. Os desenhos também. Tem algumas pessoas muito artísticas. E eles estão usando agora aqueles tablets, né? Então, eles vão desenhando no tablet e fica maravilhoso. Parece estar feito num livro. É muito bonito, muito bonito. Mas eu prefiro que eles desenhem à mão, porque eles são muito digitais e aí esquecem de ativar o cérebro, né? Porque quando você ativa, faz com as mãos, aí você ativa melhor. E aí eu prefiro que eles desenhem, mas eu aceito também de outra forma, né? Da forma que eles conseguirem. E aí o Pokémon Go é isso aqui, ó. Tá aqui o Pokémon Go, certo? Que é para procurar o Pokémon. E aí eu boto isso no meu no meu ambiente virtual. Aqui, vou botando no meu ambiente virtual. Os grupos também ficam lá para eles procurarem. E eu faço como se fosse um questionário, botando as imagens com a informação que eu quero. E aí o pessoal do TI vai criando QR Codes. Desses cards vão sendo criados QR Codes. Assim. Peraí, deixa eu ir passar, depois eu volto. Assim, ó. QR Code desses cards. Então, isso aqui é um QR Code que fica disponível no ambiente, né? Que eu deixo preso para eles acessarem, para eles procurarem. E aí, no PowerPoint eu tinha feito um mecanismo para passar direto, mas aí não vai passar. E quando eles clicam, eles botam o telefone nesse QR Code, apontam o telefone para o QR Code e aparece aqui, ó, a questão. Dá para ver? Passou direitinho, Vini? Vini? Sim, sim, sim. Vocês veem bem direitinho, então aparece aqui a imagem, ó, aqui, exatamente o ovócito, aí eu estou perguntando que estrutura é essa, né? E aí eles anotam, tem um lugar para escrever, e eles escrevem no próprio telefone, isso pode ser feito individual ou em grupo,
E aí eles vão fazendo e a informação vai chegando para mim. No caso, como eu faço em grupo, né, o grupo responde junto e a informação chega para mim e eu posso botar uma nota. E aí eles vão abrindo todos os QR Codes. Às vezes eles acham melhor ir pegando já os QR Codes todos e sentam lá na nossa área de convivência e vão fazendo depois. Né? Então, olha só como o nosso campus é enorme. Ó. Nosso campus é muito grande, muito, muito grande. Né? Eu acompanho aqui. Então, o nosso campus é enorme. E aí eu vou disponibilizando. E cada grupo recebe de mim esse mapa. E eles não sabem antes. Eles só vêm com a vontade, com um sonho, como eles dizem, com a garrafa d'água e um sonho. E aí ele vem cada grupo vem com as cores que eles escolheram, e eles me dizem antecipadamente, e eu já boto aqui em cima. Aí boto o nome deles, para eles se sentirem mais animados, e distribuo na hora os mapas. E eles vão procurar. E isso pode levar a manhã todinha. Porque meu campus é grande, então eles vão andando. E eu vou andando também, vendo, né, sabendo se tudo está dando certo, e eles se comunicando comigo, e nós vamos andando e vendo. Às vezes tem um grupo que a gente escondeu tão bem escondidinho que não acha. Mas como nós sabemos onde está, eu aviso, gente, o grupo 1 que não achou tal QR Code, procure mais perto de tal lugar, né? Tá quente, tá frio, aí eles vão. Então, parece alguma coisa assim para criança, mas eles se divertem muito. Se divertem muito. E eu achei que não ia dar certo por isso. Porque como eu tenho mais um público, né, de ensino superior, então as pessoas chegam dizendo assim, professora, você acha que eu vou passar por isso, né? Tem uns que vão de salto todo arrumado para a faculdade. Nesse dia ninguém vem assim. Nesse dia vem todo mundo de tênis, com roupa de passear mesmo, com viseira, passa protetor, traz lanchinho, aí eles se animam tudo. Aí vem todo mundo feliz. Às vezes traz os filhos, tem algumas mães, né, que estão na turma, que traz as crianças para ajudar. Aí é uma festa, vira uma festa. E isso é a prova prática, gente. Então eu tiro um pouco do peso da prova prática de embriologia dessa forma. E eu tenho visto que isso ajuda. Por quê? Porque eles trabalham em equipe, aprendem a se conhecerem, porque no primeiro período eles estão meio distantes uns dos outros. Então eles começam a ficar mais amigos a partir daí, criam aqueles grupos e um conversa com o outro, um termina ajudando o outro, porque diz assim, ixi, eu não sei que estrutura é essa não. Eu digo, essa é a hora de pedir ajuda aos universitários. Então aí um conversa com o outro e já cria um vínculo. E o aprendizado, né? Porque um está ensinando o outro. Então, a gente já vai quebrando essas barreiras também. Semestre passado na minha turma, tinha uma senhora que ela é médica, mas ela quis fazer nutrição, né? Terminou, se aposentou da medicina, quis fazer nutrição. Aí eu disse, pronto, ela não vai querer participar, né? Porque ela já tem essa vivência. Ela foi a primeira que veio toda arrumada, toda pronta, e disse, não, professora, eu faço questão, eu só não consigo andar para muito longe. Aí o grupo dela eu botei mais perto, no lugar mais perto. Então é assim, a gente vai fazendo o que dá, né? O que pode, o que dá certo. E aí vai fazendo isso. Esse é o meu Pokémon Go. E ao final eles terminam, né? E eu contabilizo as notas. E geralmente eles tiram nota boa, né? Então isso vale 7 pontos. E a prova teórica vale 7 pontos. Eu divido por 2 e aí eu dou a nota das avaliações. E fora isso, eles também fazem, né? Quando fazem desenho, quando fazem ou um podcast, ou um vídeo, eu complemento os 3 pontos. Então, eu sempre dou muito trabalho a eles, muito trabalho mesmo. Porque assim, eles ficam ocupados e ficam sempre... Eu sempre gosto de trazê-los para dentro do campus e para ficar no laboratório. Porque assim eu consigo tê-los mais perto de mim. Porque eu não sei vocês, mas comigo está mais difícil eu ter alunos, inclusive nas monitorias. Nós temos monitores, mas os alunos deles às vezes não aderem a essa monitoria. Né? Alguns não conseguem vir porque trabalham ou porque acham que não é importante. Então eu preciso trazê-los para dentro do laboratório, para ficar mais perto, para viver o campus, para ficar lá junto com a gente, para entender que isso é o que vai fazê-los, né, ter sucesso nas profissões, porque eles conseguem aprender um com o outro, fazer grupo de estudo, conseguir. Então eu tenho conseguido
boas coisas, né, com isso tudo, mas é aquela coisa, não é receita de bolo, então às vezes funciona numa turma bem, mas na outra já não é tão bem assim, a gente vai trocando o que tem que fazer, porque são pessoas, né, e faixa etárias diferentes, então a gente vai trocando, e também depende muito do perfil do curso. Por exemplo, eu não tenho para medicina ainda, porque medicina nossa lá está esperando para a portaria do MEC, né? O projeto já foi aprovado, está esperando a portaria. Mas certamente para a medicina eu não vou poder usar dessa forma, então eu vou ter que achar de outro jeito para usar para eles. Mas que eles vão também botar a mão na massa de outro jeito, vão. Mas que eu também tenho que adaptar, porque a forma é diferente, o perfil do curso é outro, né? Mas isso, de repente, pode ser lá no hospital simulado, pensar em alguma coisa no hospital simulado para fazer lá. De alguma coisa eu vou ter que pensar, né? Mas que eles também vão se movimentar, eles vão. Mas é diferente, né? Então vai muito do perfil do aluno. Funciona para mim porque é fisioterapia, nutrição e enfermagem, né? A galera, e mesmo para enfermagem, eu tenho, por exemplo, técnicos que trabalharam o dia todo, então para eles já é mais custoso, né? Trabalham às vezes dão plantão, aí vem cansado, então eu também tenho que dar um descontinho, né? Para eles que vêm cansados. Mas é isso, é adaptação, é tentar usar aquilo que o bom senso que nós temos e também a empatia. Porque não é que porque eles estão na área da saúde que a gente também tem que ser carrasco o tempo inteiro, né? A gente também tem que dosar, porque quando a gente aprende com amor, a gente aprende de verdade, né? Então, aliar o conhecimento a tudo isso. E aí eu trouxe aqui algumas experiências deles. Olha aqui. Isso aqui é um grupo, né, procurando o QR Code. Eu disponho na instituição todinha. Eles vão procurando e se animando. Aqui é outro grupo. Eu queria conseguir, Vini, será que eu consigo passar esse vídeo? Esse vídeo é muito engraçado. Será que se eu mandar para você, você consegue passar para mim ou eu passo aqui? Eu acho que pode ser que a senhora consegue passar. Mas Aqui, se será não, que pode pelo PowerPoint mandar. eu consigo? Pelo PowerPoint eu consigo, mas por aqui eu não sei. Aham. É que tá em PDF aí, né? Pelo PowerPoint eu tenho certeza, mas por aqui. Deixa eu Se ver a se eu senhora consigo. quiser. Eu vou sair daqui, entrar no PowerPoint e passar só isso para ver se dá. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Porque esse vídeo é divertido. Eles ficaram animados que só. E eu nem exijo o vídeo, mas é uma coisa que eu vou fazer ultimamente, porque eles ficam felizes. Vini, dá para ver a minha página? Sim. Pronto, eu vou tentar agora. Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente vê de outro jeito. Tá bem. Deixa eu ver se passa. Tá um pouquinho travado. Tá travado? A senhora não teria como passar esse vídeo Passa agora. de forma isolada? Não tem problema nenhum. Passa sim. Aí eu Tem problema tento. A senhora vai apresentando e eu vou tentando achar uma forma de não. passar ele aqui. Mas eu tenho ele também no Instagram, qualquer coisa. É o que eu baixei para mim, porque ficou mais fácil. Eu baixei para mim, ficou mais fácil. Mas eu vou mandar agora, não se preocupe. Ok. Porque é bem divertido, os meninos se animam que só. E também posso botar, vou mandar só para vir. Peraí. Eu imagino que deve ser mesmo. Vou botar no grupo que nós estamos, porque depois ele vai acabar, né? Aí vou botar no grupo, vou encaminhar lá para o grupo. Pode ser, Vini? Pode sim, professora. Pronto, já botei lá. Aí você me ajuda com isso. Porque a minha tecnologia é até a página 2, né? Eu estou aprendendo, porque eu também não sou dessa geração. Mas eu estou aprendendo. Beleza. Eu mandei para você. Então, deixa eu mostrar. Então, esse vídeo, gente, que está aqui, foram eles que fizeram. Aí já publicaram automaticamente no Instagram e me marcaram e eu fiquei brincando com eles. Minha gente, vocês são rápidos demais, porque vocês vão fazendo as coisas e já vão botando. Qualquer coisa bota no final, Vitor. Não tem nada não. Tem um guia do Chrome, é? Ah, legal. Obrigada. Será que se eu botar o link vai?
vou fazendo aqui, aí eu vou apresentando aqui, a gente vai fazendo. Vou ver aqui se eu vou conseguir. Então, gente, é isso. E aí, essa alternativa para mim foi muito legal, porque eles aderiram, né? Mas eu não. E aí, geralmente, alguém falou, deixa eu olhar o que disseram para mim. Professora, tem alguma ordem assim que eles têm que fazer, tipo assim, de uma pista levar a outra? Não, fica aleatório os QR Codes espalhados pelo campus. Isso, fica aleatório, mas se eu quisesse botar uma ordem, daria. Porque eu boto número, né? Eu boto numerário. Então, se eu quiser fazer isso de uma forma mais organizada, dá para eu fazer. Porque eu numero, então, eles iam seguindo as ordens dos números. Então, dá. Mas aí, para mim, eu deixo aleatório. Eles procurarem onde eles quiserem. E aí dá certo também. Deixa eu ver se eu colocar aqui agora. Então, eu faço dessa forma, mas cada um pode criar um outro jeito. Deixa eu botar aqui na janelinha. Vou fazer do meu aqui, que eu quero mostrar mesmo. O meu aqui, e aí eu vou procurar lá onde eu tenho. Vocês conseguem ver agora? Mas não vai sair alto. Tá em... Não queria mesmo. Só escuta, né? Tá certo. Então deixa. Mas eu deixei no grupo, eu deixei no nosso grupo, lá no WhatsApp. E aí, se vocês se sentirem, né, interessados, vocês vão e olham. Pensei que aqui ia funcionar, mas tudo bem. Eu tô procurando alguma forma de passar ele aqui no final, tá, professora? Pronto, já viu no grupo, a Aline viu. Tá vendo? Eles ficaram felizes. Mas, tá lá no grupo também. Então deu certo já. Deu certo. Então, aí vocês veem o campus como é grande e eles foram andando. Então, esse é o nosso Pokémon Go, né? Mas, na verdade, é o Embryo Go. E outra coisa que eu também pensei para esse semestre agora é nós criarmos um logo, né, para essa atividade e eles criarem. Eles criarem um logo para a atividade, e aí abre para quem tem mais habilidade para isso, e eles mesmos editarem os vídeos. Fazer vídeos e eles editarem. Então, também é um pensamento. Então, esse foi o nosso Embryo Go. Espero que eu tenha criado. E, às vezes, você, por exemplo, não tem muito espaço. No ambiente em que eu estou, não é assim. Mas eu tenho uma sala. Eu posso dispor esses QR Codes na própria sala de aula, ou no corredor. Ou criar algum lugar que eles vão para esse lugar e procurem. Né? Eu tenho uma amiga que ela não tem muito espaço. Ela usa o laboratório que ela tem. Então, ela vai em cada bancada e dispõe. E eles vão passando como se fosse estação. E eles vão passando como se fosse uma estação. E aí vão pegando as informações e vão trazendo e vão fazendo. Então, também é uma possibilidade. E existe gerador de QR Code, né? Então, você pega a imagem, cria um QR Code para ela e pode usar. Então, fica também fácil. E aí, para a embriologia, eu resolvi mais ou menos o que eu estava com dificuldade. E meu outro problema, né, minha outra dor, era que eles não estavam querendo ir para as monitorias. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que levar esses alunos para a monitoria. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu vi uma professora de ensino médio, porque eu acompanho esses grupos de professores do ensino médio, tenho muitos amigos, inclusive, e acompanho. Aí vi uma professora mostrando que ela usava uma espécie de álbum de figurinhas. E que os alunos gostavam muito. Então, ela criou esse álbum de figurinhas e ela disponibilizava. Vou até no final desse slide eu mostro o nome dela. E eu pensei assim, será que está certo também? E o dela ela usava para histologia também. Só que ela fazia todos os tecidos juntos, ela não separava por tecido. Então, ela botava todas as estruturas juntas. E aí eu
juntando com os meus monitores, eu disse, será que dá certo se eu criar, por exemplo, né, uma forma de fazer isso, mas por tecidos. Pegar as imagens que eles tiram foto das aulas práticas, então eu pego as imagens deles e faço isso virar uma figurinha. Então eu tenho uma aluna que ela é incrível, que é minha monitora, Camila, que ela faz muito essa parte de diagramação, então eu dei sorte com isso. Aí ela disse, professora, me mande as imagens que eu organizo. Então ela organizou as imagens para mim e também diagramou essa parte do álbum. Então nós criamos esse álbum a partir da ideia da professora do ensino médio, parecido com o dela, mas agora a gente separou, por exemplo, em tecidos. Então aqui é para histologia, né? Foi uma ideia que eu tive eu usei, né, adaptei de uma professora para histologia. E aí ela fez esse álbum. Esse álbum, ele é feito, pode ser impresso, né? Em A3, em A4. Para os alunos, eu deixei disponível ele em PDF, também no AVA, no ambiente virtual, e eles imprimiam o álbum, eles ficavam responsáveis por imprimir o álbum. E as figurinhas eram dadas a eles ao final de cada monitoria. Então, eles tinham o álbum, mas eles só completariam o álbum se eles fossem as monitorias. E aí, cada monitoria, eles ganhavam 2 ou 3 figurinhas. Se tiver, meu semestre foi muito corrido, eu dei 3 figurinhas, para cada vez que eles fossem à monitoria. Então, eles participavam da monitoria, ao final, faziam a chamada, né? E eles ganhavam as figurinhas. Tinha como se fosse um envelopezinho, e eles ganhavam as figurinhas ao final. E assim a gente foi fazendo para todos os alunos ganhando essa figurinha. E aí eu contabilizei, né, quantidade de figurinhas por aluno e mandei fazer. Né, mandei para uma gráfica fazer isso aí. Olha aqui é o álbum, né, o layout dele. E aqui é fora dele, o aluno bota o nome, o curso e tal. E aqui, a minha aluna, né, Camila, foi botando, parecido com o da professora, mas no nosso eu queria que botasse o tecido, né, se fosse um epitélio, que tipo de epitélio era. Então, eles botavam aqui, e nesse caso aqui tinha ordem. Então, eles recebiam a figurinha já com número, né, e aí eles pregavam aqui a figurinha e já classificavam o tecido aqui embaixo. Então, o álbum para todos os tecidos, aqui foi epitélio, mas foi epitélio conjuntivo, sanguíneo, pode usar para ósseo, para cartilagem, você pode usar para o que quiser. Então, eles ganhavam as figurinhas e iam pregando. E esse álbum, eu ia fazendo assim, quem completar o álbum, né, e aí esse álbum ficou dentro da nota da unidade, esse álbum valia 1 ponto. Quem completasse o álbum ganharia 1 ponto. E aí a pontuação ia sendo proporcional, né, pela quantidade de figurinhas que eles iam conseguindo. Mas isso fez com que a minha monitoria ficasse extremamente movimentada. Então, toda semana chovia de alunos porque queriam ganhar as figurinhas. E isso criou, inclusive, outros alunos que já tinham sido meus alunos, professora, nós também queremos. Aí virou uma confusão, nós queremos. E eles iam para a monitoria, mesmo já tendo passado pela disciplina, eles iam para ganhar as figurinhas. Virou uma festa, virou uma confusão. Mas foi bem legal. Então, aqui as figurinhas, ó, eles fizeram as imagens, né, do microscópio, com as imagens deles, e nós fomos adaptando essas imagens, cortando no tamanho que dava certinho nas figurinhas. E aí você pode fazer autocolante, ou se não der certo, pode fazer mesmo em A3, em A4, e com cola e colando com a cola mesmo. Você pode adaptar, né? E isso pode ser para histologia, mas pode ser para biologia também, né? De eles fazerem isso com as organelas da célula, né? Ou fazerem isso, não sei, de repente, no DNA, né? Colar partes desse DNA ou alguma informação importante, não sei, de repente pode ser usado para outras coisas também, na parasito, né? Colando ovos e ciclo biológico desse parasita, o que tem relação com esse parasita. Então, acho que seria interessante. E aí eles iam colando e o álbum foi ficando assim, ó. Esse é o álbum prontinho.
certo? Esse é o álbum pronto, e eles iam colando e botando aqui toda a descrição do tecido, né? E quando o álbum ia sendo concluído, eles me entregavam no dia da prova. Então, no dia da prova, eles me entregavam o álbum e eu ia contabilizar a nota de acordo com a quantidade de figurinhas que eles iam fazendo. E assim, nós fomos, né, fazendo todo o álbum. Esse foi o álbum que eu tive de inspiração. Esse é o álbum da professora Tatiana Zara. Ela dispõe desses materiais na internet. Ela tanto tem Instagram, tem tudo isso, ela dispõe na internet, e também tem tanto pago quanto material gratuito. E aí eu me inspirei nela, ela foi a minha inspiração. E fui adaptando, né? No caso dela, ela pedia curiosidades, características, eu não pedia, fui botando logo mais fácil. Para mim, adaptei para o que eu precisava, né? Então, ela foi a minha inspiração. E aí, peraí, deixa eu mostrar a vocês uma coisa. Eu tenho, inclusive, aqui comigo. Deixa eu parar. Ó. Perfeita, né? Olha aí, ó. O álbum está aqui. Aqui foi do aluno mesmo. Então, aqui eu tenho o álbum, eles imprimiam assim e iam, ó, colando e colocando tudo. Eu disponibilizo. Vou pedir permissão à minha monitora, que foi dela também, mas, ó. E aí eles foram fazendo. Foram fazendo e ficou muito bonito, gente, o álbum, porque ela é bem caprichosa, então ela foi colocando coisas bem legais e tem em PDF, então ela foi fazendo e tentando melhorar. E assim, eu vi também, que já é uma coisa que eu estou pensando, porque habilidade manual eu não tenho, mas eu faço as pessoas terem por mim, né? Porque eu não tenho nenhum. Mas eu vi também que tem alguns Instagrams agora fazendo pintura e pintando canecas, pintando blusas, enfim, telas, bolsas, com estruturas da histologia. Vai ser o meu próximo desafio. Confeccionar alguma coisa, cadernos com estruturas da histologia. Fica bonito. Uma vez, a Universidade Federal aqui, né, onde eu estudava, a professora fez uma exposição de arte. Imprimiu, mandou plotar as imagens da histologia e fez como se fosse uma vernissagem mesmo. As pessoas entravam e tinha aquelas luzes importantes e tal. E ela fez assim. E fez, inclusive, não só na universidade, fez também no aeroporto daqui da nossa cidade. Fez uma exposição no aeroporto. E aí todo mundo passava e dizia, não estou acreditando que isso aqui é tal coisa. E aí ela foi fazendo essa exposição. Então, são possibilidades, né? Você vai criando pensamentos e tentando botar isso em prática. E aí dá para fazer na escola. Às vezes você não tem a possibilidade de plotar isso, mas imprime. Ou manda eles desenharem, ou faz os próprios desenhos que eles fazem virar uma exposição. Que aí depende da realidade de cada pessoa, né? Cada um tem a sua. Mas aí a minha é exatamente essa. E aí eu queria também vocês, gente. Queria ouvir vocês, o que é que vocês fazem por aí, se for possível, né? Se vocês tiverem essa interação comigo. O que é que vocês fazem por aí que também traz, né, alegria para os alunos, dá trabalho, porque nada disso, gente, nada disso não dá trabalho, né? Ser professor é trabalho. Mas eu fico feliz com o resultado. Depois tiro foto, a gente se anima, virar a festa. E aí vocês podem conversar comigo também. Então, essas eram as minhas duas possibilidades, né? Para fazer para embriologia e histologia. Podem ter outras também. E aí a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. E aí? Fique à vontade, Aline. Vou inaugurar a fala, então, porque o pessoal, geralmente, quando a gente vira aluno, a gente fica meio tímido, né? É. Bem, meu nome é Aline, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. E também dou aula de metodologias ativas, e a gente tem um desafio bem grande, porque a gente não trabalha com disciplinas.
Então, a gente trabalha com módulos, e os módulos são temáticos. E dentro do laboratório, a gente tem que trabalhar várias disciplinas dentro daquele módulo. Então, a gente trabalha de forma prática, anatomia, histologia, embriologia, citologia, parasito. Então, dependendo do módulo, a gente vai abordar, né, aquilo que é necessário. Então, é uma miscelânea mesmo, sabe? De conteúdos. E a gente tem feito também algumas coisas para tentar, né, trazer um pouquinho o aluno, né, para mais perto da gente em relação ao papel dele ativo mesmo, né, no processo. E tem algo que, assim, que eu fiz, a embriologia é o nosso calcanhar de Aquiles, né, sempre é bem difícil, mas teve uma coisa que a gente viu, depois eu disponibilizo no grupo, que foi um stop motion. Sabe esses filminhos de massinha, né? Então, foi uma atividade que eles fizeram avaliativa. Então, eles tinham que representar as 4 primeiras semanas de gestação, fazendo massinha, né? De massinha. E eles tinham que fazer as várias semanas, então, em massinha, fotografarem, e daquilo depois virar um stop motion. E eles tinham que apresentar o stop motion no laboratório, né, pra gente, então. E, assim, os nossos trabalhos ficaram super legais. E a gente sempre avalia, assim, ter criatividade, né? Então, teve uns que fizeram um teatrinho antes, né? Então, assim, então eles vão desde a fertilização até dobramento final do embrião, né? Então, assim, ficou muito legal. O stop motion deu muito certo, sabe? Então, foi uma alternativa que a gente usou também para a embriologia, para tratar de forma um pouquinho diferente. Uma outra coisa que a gente faz bastante, né, e que é bem divertido, isso a gente faz no módulo que tem a ver, que a gente chama de metabolismo, esse módulo, que tem a ver com digestório, sabe? Então, nesse módulo, a gente faz uma brincadeira de torta na cara. Então, esse ano eu consegui uma máquina de torta na cara, aquelas que tem sirene que bate, sabe? Assim, as duas equipes batem, e aí roda a sirene do time que conseguiu bater primeiro. E aí a gente faz perguntas, né, relacionadas às práticas, né, que a gente fez durante o módulo, e aquilo também é uma avaliação, né? E essa avaliação, o que eu achei, assim, o mais legal dela, né, que é uma coisa que eu tenho aprendido um pouco nas palestras de gamificação que eu tenho feito, né, assistido, é que nem sempre a gente fomentar a rivalidade é interessante, né? Assim, muitos assim, começam a realmente ter briga mesmo, né? E às vezes criar um ambiente assim, bem até ruim, né? Entre colegas de turma. Isso já aconteceu comigo também, sabe? Dessa rivalidade assim maior. Então, a gente começou a fazer umas avaliações que são assim colaborativas. Então, essa brincadeira que torta na cara é assim: todo mundo está no mesmo barco. Então, a gente divide em 2 equipes, né? Então, assim, mas quem acerta, todo mundo ganha ponto. Se a pessoa erra, todo mundo perde ponto. Então, assim, quando eu vou explicar passo a passo como funciona, só para poder entender, né? Então, a gente tem 2 equipes, cada hora vai um representante da equipe participar da brincadeira. E aí, a gente lê a pergunta, conta até já, a gente lê a pergunta toda, né? Conta até já e eles batem, né? Quem bateu primeiro, a equipe tem direito à resposta. Eles têm 1 minuto para discutir entre eles qual vai ser a resposta. E aí a equipe dá a resposta. Se a equipe acertou, as 2 equipes ganham ponto na prova. Se a equipe errou, a outra equipe tem o direito tem mais 1 minuto para tentar responder. Aí, se a outra equipe acertou, então ninguém perdeu ponto. Todo mundo ganhou ponto. Mas quem não conseguiu bater primeiro ou quem errou que vai levar a torta, né? Então, assim, a brincadeira, na verdade, vira em torno de levar a torta, né? A habilidade em torno de levar a torta, e não a pontuação em si, sabe? Aí vira realmente um trabalho colaborativo. Todo mundo tem que trabalhar junto para tentar acertar a resposta. Então, esse também deu muito certo, sabe? Esse que a gente faz. Os alunos hoje em dia, a gente tem percebido, eles cada vez leem menos, né? Então, eles assistem mais a videoaulas. E quanto mais curta a videoaula, melhor para eles, né? Eles têm nem paciência para assistir videoaulas longas mais, né? Eles querem as coisas realmente muito rápidas, né? E a gente vê que realmente, assim, a dinâmica no laboratório de sempre ver a lâmina histológica, né? Sempre ver a peça anatômica, sempre a mesma coisa para eles vir uma chatice,
né? Então, assim, muitos nem vão na aula mais porque, às vezes, tem uma palestra no YouTube que é muito melhor que aquilo que a gente faz ali, né? Então, é, assim, é um desafio, né? A gente trazer realmente o aluno para perto e proporcionar, né, atividades que realmente o façam se aproximar da disciplina, né? Pensar de forma crítica. Então, assim, eu gosto muito de jogos, né? Mas eu entendo que jogos não funcionam sempre, né? Eu já tive feedback de alunos, já alunos que são bons, né? Que conseguem pensar rápido, que são estudiosos, né? Que fazem conexões, têm as coisas notadas, eles geralmente vão bem nos jogos. Os alunos que têm dificuldade, seja por questões de tempo, né? Não conseguem gerenciar bem o tempo, trabalham fora, não conseguem estudar como o outro, né? Não conseguem ter as anotações tão assim, né? Eles não gostam dos jogos, porque eles sempre saem perdedores, né? Eles não conseguem se equiparar. Então, ao mesmo tempo, é ruim, né? Então, tudo a gente tem que dosar, né? Mas em anatomia, a gente já fez imagem e ação, né? De desenhar estruturas, eles têm que acertar qualquer estrutura, né? De fazer mímica e tem que saber o movimento, a gente já fez também. E tem uma outra, assim, que eu gosto bastante, que é bem simples, na verdade, né? É trabalhar caso clínico. Então, é algo que, como a gente dá aula no nosso primeiro ano, eu também do professor do primeiro ano, né? Nossos alunos, todos os 8 cursos ficam juntos. Então, na mesma turma, tem aluno de medicina, de odonto, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, de TO, de farmácia, são todos misturados. Então, as turmas geralmente têm 2, 3 alunos de cada curso. Então, não tem isso, né, eu vou ter que, né, vou puxar mais, vou puxar menos por causa do curso. Não tem, todo mundo é igual, eles têm que trabalhar juntos, né? É a interdisciplinaridade mesmo. E, assim, a gente vê que trabalhar casos clínicos é muito legal. E eles interagem muito, porque eles veem assim, poxa, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas, por exemplo, eu vou estar trabalhando coluna vertebral, medula óssea, estruturas que passam ali, né? Nervos espinais. E aí eu trabalho, como eu falei, né? A gente trabalha tanto anatomia, quanto histologia, quanto citologia, né? Então a gente trabalha tudo no mesmo. Então vamos supor que eu estou falando disso. Então a gente traz um caso, né? Uma pessoa caiu do cavalo, por exemplo, né? A gente tem muitos alunos que são de zona rural, né? Porque nosso campus é no interior. Então tem a ver com o contexto de realidade deles, né? De cair de cavalo, por exemplo. Ou a gente já fez também de andar de moto sem capacete, porque no interior aqui do estado, quem anda de capacete é porque é criminoso. Todo mundo tem que andar sem capacete. Então, quem tá com capacete, a polícia para. É, sim, surreal, né? Então, e é coisa que os alunos relatam, né? Quando a gente mora em capital, isso fala, que isso? Não existe isso, né? Todo mundo tem que andar de capacete, né? Eles falam, não, professor, lá no nosso povoado, chama de povoado, na rural, né? Não é assim, não. Se você tá de capacete, você é criminoso, a polícia te paga, porque você está escondendo alguma coisa, tem que andar sem capacete. Então, a gente trabalha caso clínico de trauma, por exemplo, né? Craniano. E aí, a gente faz algumas perguntas relacionadas à fisiologia, a regiões anatômicas que podem ter sido lesionadas. Então, tem a sintomatologia do paciente, então eles têm que correlacionar, né, a região afetada com a sintomatologia do paciente. Aí eles têm que mostrar na lâmina, então eles ficam com as lâminas lá, eles têm que mostrar na lâmina, então qual a região? Então vamos supor que a gente está trabalhando medula espinal, né? E aí eles falou então que não tem movimentação de membro superior. O paciente teve essa sintomatologia, né? Então eles vão ter que mostrar para a gente então qual região da medula espinal poderia ter sido acometida, né? No trauma do paciente. Aí se a gente, por exemplo, está falando na lâmina, a gente pede na lâmina para demonstrar então onde seria a sinapse, né? Faria sinapse ali? Se a gente está falando vou dar exemplos aleatórios, tá? Mas estou falando de tato, por exemplo, né? Vai fazer sinapse ali? Né? Se ele perdeu o tato, por exemplo, ou não, né? E aí, onde seria? Então, a gente vai colocando perguntas, assim, que eles têm que mostrar para a gente na lâmina a região que poderia ser afetada, sabe? Isso já faz um paralelo com a clínica, com a anatomia, aí a gente trabalha até córtex superior também, né? Vai fazendo a miscelânea, e a gente já traz imagens de tomografia,
para eles verem, então, como será que eles vão ver isso na clínica, porque na clínica eles vão ver no microscópio, né? Mas na clínica, como que eles vão ver isso na imagem tomográfica? Então, eles começam a ver, então, ó, esse corte é como, né? Que estruturas que eu estou vendo aqui? Então, eu mostro tomografia, ressonância, né? Às vezes raio-x, e aí eles gostam muito dessa abordagem que aproxima deles, né? Então, a gente gosta muito, geralmente a gente traz sempre um caso por aula. Então, mas era isso, é um feedback que eu tô dando também, porque eu amei essas ideias, já peguei para mim, vou fazer. E eu acho sempre bom esse crescimento, né? E assim, a gente trocar ideia mesmo, né? Pra gente poder um aprendendo com o outro e todos em prol, né? De a gente ter uma construção melhor mesmo de saberes aí. Mas era isso. Aline, antes de Alex falar, eu gostei muito da massinha. Eu já vou também. Você faz da massinha que você falou. Você faz seriado, assim, cada grupo fica com um assunto. Quando eu faço, eu fiz que eles tinham que fazer todas as 4 primeiras semanas, da forma que eles devem representar. Entendi. Então, os grupos geralmente eram de 8 alunos, né? E aí, um assistiu o vídeo do outro. Então, assim, foi bem legal, porque a gente pediu o quesito criativo, né? Então, tem gente que fazia teatrinho antes, tipo assim, até chegar, né? Assim, teve um vídeo que foi super legal, que eles colocaram um pedacinho, eles fizeram uma representação de um filme, não sei se é Auto da Compadecida, um desses filmes, assim, que é bem engraçado, bem nordestino, que a gente é no Nordeste aqui, né? Assim, eles colocaram o áudio do filme, e eles representando o filme, sabe? Aí tem um pedacinho do filme que fala assim, mas em um minutinho só, né? Como se já teve. O espermatozoide já chegou lá no óvulo e tudo em um minutinho, né? Então, assim, eles são super criativos. Se a gente der, né, essa oportunidade para eles, nossa, eles fazem demais. Também faço pintura facial, né? Para músculos da face. Eles, tudo que dá trabalho, eles reclamam muito, né? Então, eles reclamam muito porque eu faço as coisas que dão trabalho, que dá trabalho demais, que a professora inventa moda. Mas aí, no final, o feedback, vocês aprenderam? E como eles aprenderam? Né? Então, vira aquela coisa, simplesmente memorizar, né? E realmente, assim, quando a gente põe a mão na massa, né? A gente é sinestésico, né? A gente aprende muito mais mesmo. Ixi, adorei, adorei. Também já peguei um monte de coisa que você falou aí para mim. Já vou começar, eles vão ter trabalho mesmo esse semestre que vem. Alex, fique à vontade de conversar conosco. Será que Alex? Será que ele levantou sem querer? Então o Cleiton agora pode falar também, enquanto Alex fala. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Me ouvem? Tudo bem, ouvimos muito bem. Eu gostaria de compartilhar, na verdade, uma experiência, né? Eu planejei agora para minha disciplina. Nesse semestre, eu estou com a disciplina de embriologia humana no curso de enfermagem. Primeiro, né? Eu sou o professor Cleiton. Eu trabalho na Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus de Tangará da Serra. E em outra oportunidade, né? Essa questão das trocas com nossos colegas professores, uma colega que já ministrou essa disciplina, estávamos trabalhando com a mesma turma na mesma fase, eu trabalhava com a disciplina de parasitologia e ela trabalhava com a disciplina de embriologia humana. E aí, um dos tópicos da ementa são os agentes teratogênicos, né? E aí são vários fatores ambientais, aí, né? Drogas lícitas, ilícitas. E aí ela distribuiu esses assuntos entre os alunos, né? E eles poderiam escolher o que eles queriam trabalhar, por exemplo, cocaína, álcool, ou até mesmo a diabetes gestacional, né? E aí eles montaram, eles mesmos escreveram um roteiro e eles eram os atores e atrizes. E aí eles fizeram, né, uma encenação mesmo, dizendo quais, né, os efeitos daquele agente teratogênico, daquela situação. Foi algo muito legal, assim, né? E eu fui convidado lá para ser um dos jurados das melhores apresentações. E aí dessa vez, né, nesse semestre, eu fiquei, né, eu atribuí a disciplina de embriologia humana e aí eu vou continuar com essa meus alunos, né, estão se organizando para fazer essa apresentação.
Uma outra coisa que a professora Aline falou também, como a gente não tem uma disponibilidade muito grande de material para as aulas práticas, né? Eu estou trabalhando também, a gente vai trabalhar com modelos de massinha mesmo. Por exemplo, a primeira semana, né, a figura ali, o blastocisto, aí fazer com a massinha a figura, né? E aí utilizar isso ao longo das semanas, depois os dobramentos, toda essa questão, utilizando massinha também para as aulas práticas, de modo a tentar, como a professora disse no início, né, às vezes é muito abstrato para eles essas disciplinas. Então, para tentar, né, fazer com que fique mais lúdico e que eles consigam entender ali essa questão do ser tridimensional, né, também, que é um pouquinho difícil para eles compreenderem. Mas é isso, assim, que eu tenho, né? Mas adorei as ideias, tanto as suas ideias, professora Kaline, e as da professora Aline também, né? Muito bom que a gente possa ter essa troca aí, né? Verdade, professor Pedro. E quando eles ficam reclamando, como a professora Aline falou, eles ficam reclamando, tudo dá trabalho, mas tudo na vida tá, né? Mas quando eles se empenham para fazer alguma coisa, fica muito bem feito, eles até se surpreendem. Com né? certeza. Nem sabem que conseguem tanto e nem acreditam. Mas é muito interessante. Eu ministrei aula uma vez numa instituição, aqui também, que trabalhava muito com essa parte de humanescência, então tem que trabalhar com isso. Muita parte de teatro. Então, também já tive uma experiência dessa e adorei. Eu tenho uma aluna que até hoje fala. Ela veio vestida de... o que eles estavam trabalhando na época era para falar alguma coisa, para trazer informações sobre saúde, sobre parte da gestação, mas para comunidades carentes. E aí eles tinham para a UBS para falar sobre isso. Aí ela veio vestida de palhaço, como se fosse um circense, como se fosse uma coisa de circo, e fez toda a apresentação relacionada a isso. E ficou incrível. Ficou incrível. Ela veio ia tirando a roupa e trocando. Foi muito interessante. Até hoje eu penso sobre isso. E a gente pensa isso para eles, e eles, não, professor, é muito trabalho, isso é muito trabalhoso. Mas a gente se encanta no final, né? É muito gratificante. Alguém mais quer dividir com a gente? Você tem mais, viu? Alguém mais para dividir com a gente uma experiência boa? Não foi o foco de hoje, mas na biologia eu também faço uma espécie de CSI. Nós, na parte de tipagem sanguínea, eu também trabalho com isso. Nós fazemos como se fosse uma cena de crime mesmo, fica para a próxima oportunidade que eu mostrar bem direitinho, mas nós fazemos como se fosse uma cena de crime, como se tivesse um cadáver, mas só o riscozinho dele. E aí nós trabalhamos com... Não pode usar sangue, né? Não é indicado, aí nós usamos leite com corante vermelho. Também foi uma ideia que eu peguei do ensino médio de uma professora, e aí eu adaptei para o que eu precisava. Então, nós botamos vários respingos de sangue nessa cena, divido eles em grupo, e cada grupo fica com um respingo, porque cada respingo desse vai ter uma interação, vai ter uma coagulação de, né, um tipo de sangue diferente. E aí a gente vai distribuindo e fazendo essa tipagem sanguínea na prática mesmo, eles como se fossem CSAs coletando. E eles acham incrível, incrível. Tiram foto, fazem vídeo. Então, e é também um conteúdo difícil, porque apesar de a gente achar que é fácil, né, para nós é mais simples, mas eles têm dificuldade. E aí, vou usando isso para ver se eles conseguem alcançar aquilo que precisa, e dá muito certo. Mas aí criou um problema, porque os outros alunos dos outros cursos, como nossa instituição, apesar de ser em tamanho grande, né, mas somos uma família, vamos dizer assim, né? A interação é muito de perto, então os meus alunos que já passaram por mim querem voltar. Professora, você não fez isso com a gente. Vai ter que fazer um mini curso só para fazer isso com a nossa turma. Então a gente termina que os outros alunos também querem participar. Então é uma coisa assim, de um inventando alguma coisa para ajudar o outro, né? Não sei a expectativa de vocês, mas assim, o que eu tinha para trazer era exatamente essas duas metodologias. Eu adorei as metodologias que a Aline falou. Queria muito, o Cleito também falou uma metodologia incrível. Eu queria muito ouvir os outros, quem também está aqui, né, para dividir com a gente as suas metodologias. Será que alguém mais divide com a gente?
Vini, será que Alex está com dificuldade de falar? Ou tá o microfone, alguma coisa assim? Porque ele está com a mão levantada, né? Pode ser que ele queira falar e a gente Então, eu não sei, professora. Eu vou tentar mandar um privado aqui para ele. Já deve ter feito isso, né? Mas deixa eu ver aqui. Vini, você como estudante, o que acha? Professora, eu, como estudante, eu estou no primeiro semestre do curso. Então, a gente começou há alguns meses, mas na Universidade Estadual do Mato Grosso é PBL também, né? E em histologia, propriamente dito, a gente ainda não chegou a ter um contato muito grande, mas a gente vai começar até agora. Porque a nossa professora, ela já subdividiu para esse segundo semestre as atividades em prova teórica, né, a tradicional, mas a gente também vai ter que fazer alguns seminários. Então, ela dividiu a gente em grupos e cada um pegou um tema, né, para estar falando sobre, e aí a gente pode usar toda a nossa criatividade ali para abordar, tentar falar de alguma forma, né. Mas em anatomia, por exemplo, a gente já teve sim um contato maior e nesse mesmo estilo, né, foi bem parecido. A professora dividiu a gente em grupos também, a gente teve que dar seminários. Ontem mesmo, né, quinta-feira, eu apresentei um seminário sobre órgãos reprodutores femininos e assim, foi uma experiência muito bacana, porque a gente teve que montar o nosso próprio trabalho, né, em grupo. Então, a questão da metodologia ativa, eu acredito, né, que contribui muito nisso, de você aprender a trabalhar em grupo, né, em equipe, ter empatia ali com seus colegas, porque futuramente na nossa profissão a gente vai ter que fazer isso. E né, também é aquela coisa, né, você ensinando é uma forma de você aprender também. Então, a gente acaba aprendendo melhor quando a gente, né, expressa aquele conhecimento, aplica ele de alguma forma ali na hora que a gente está explicando. E até para a turma acaba sendo muito legal, porque a linguagem acaba se adaptando, né? É a mesma. E quando está o professor falando, quer ou não, tipo assim, se você se afastar um pouco da aula, tudo bem, tipo, é o professor ali, depois você vai, tira dúvida com o colega, mas quando é o seu próprio colega ali, que está ali com você todo dia explicando, né? Eu acho que tem uma conexão um pouquinho maior, né, do que com o professor até. E aí você acaba prestando mais atenção, né, querendo se comprometer, porque às vezes é um colega, às vezes não é nem só um colega, também é um amigo que está explicando, e você quer prestar um pouco mais de atenção, né, você está se importando com a apresentação do seu colega, que né, você está querendo motivar ele ali. E aí, por você estar explicando para um colega, você também quer se dedicar para fazer o seu melhor, para que o seu colega também aprenda mais, né? Então, acaba tendo essa duplicidade. A pessoa que está assistindo, ela quer demonstrar que ela está prestando atenção, porque, pô, meu amigo, né? Eu quero demonstrar que eu estou prestando atenção. O professor que está apresentando também. Bom, é meu colega que está assistindo, então eu tenho que mandar bem, né? Para ele ver também que eu aceito o que eu estou falando, que eu também estou estudando assim como ele, né? Que eu também tenho propriedade no que eu estou explicando. Então, é muito legal. E ao final de cada seminário, né, que a gente fez em anatomia, foi assim, né? Em histologia vai ser mais ou menos parecido, mas a gente ainda não começou a experiência ativa propriamente dita. Mas em anatomia a gente começou, já encerrou, o meu grupo foi o último, e ao final de cada seminário a gente teve que montar técnicas de metodologia ativa com eles, né, atividades dinâmicas. Então, teve uma apresentação na forma de slides e, ao final, atividades dinâmicas. Então, um grupo fez palavra cruzada, né, uma palavra cruzada com os termos da anatomia. Então, a gente se dividiu em grupos e teve que todo mundo fazer essa palavra cruzada junto. O outro grupo fez um Kahoot. Kahoot é uma plataforma de gamificação, né, que também é muito legal, porque tem o tempo para você responder, aí acaba dividindo a sala em times também, então gera uma competitividade que é saudável, né, que os alunos se sentem mais estimulados, né,
Para até estimular mais, foi colocado o prêmio, né? O pessoal comprou uma caixinha de bombom e falou: olha, quem acertar o Kahoot, ficar em primeiro lá, vai ganhar essa caixinha de bombom aí. Vixe, não é só a tensão que gera na sala, também gera um clima de competição muito grande pelas caixinhas de bombom. Né? É muito grande a competição. Aí o meu grupo, a gente fez uma espécie. A gente fez um jogo totalmente novo, aliás, que a gente criou ali na hora. Foi uma espécie de jogo da velha, em que a gente desenhou no quadro, sem o pessoal estar na sala. A gente desenhou no quadro um jogo da velha, só que a gente já tinha marcado, né? Todos os espaços já estavam pré-marcados com X ou certo. Ou um xizinho ou um sinalzinho de certo. Né? E aí a gente, sem todo mundo estar na sala, né? A gente fez esses X ou sinais de certos, aí cobrimos esses sinais com folhas brancas e após isso a gente pediu para a sala entrar e se dividir em grupos. Aí cada grupo, a gente fazia uma pergunta da aula, né? Por exemplo, qual é o nome das duas glândulas, qual outro nome para as duas glândulas maiores da região do pudendo feminino? Aí o pessoal tinha que responder glândulas de Bartholin, que são o nome das duas glândulas, né? E aí, se a pessoa errasse, a tentativa passava para outro grupo, e se outro grupo acertasse, por exemplo, ele tinha a oportunidade de escolher um espacinho do jogo da velha. Aí a pessoa escolhia, a gente tirava o papelzinho, e aí se tivesse o sinal de certo, ela podia continuar o jogo, se tivesse errado, passava para outro grupo também. E assim ia, né? Mas aí, para responder, né, para participar, sempre tinha que acertar a pergunta, né? Se a pessoa errasse a pergunta, ela passava a vez para outro grupo. E aí, tipo assim, foi muito legal, porque todo mundo participou mesmo. Às vezes tem isso, né, da gente pensar que o pessoal, você fazer uma metodologia ativa é algo infantil, né, é mais para criança. Só que é justamente o contrário, porque no ensino superior é todo mundo muito maduro e a gente já tem um entendimento maior ali, né, de que o foco é o aprendizado. Então, quando você faz uma espécie de gamificação, né, que às vezes, de uma forma formal, a gente define como uma brincadeira, mas não, como todo mundo já é muito maduro, acaba sendo uma forma bem descontraída de promover o aprendizado de fato. Né? Realmente há um interesse maior, um estímulo maior, é muito ativo. Então, olhando de uma forma geral, eu, como estudante, fico feliz de estar inserido em um curso que tenha implementado essas metodologias ativas, né? Tanto para histologia, quanto para anatomia, embriologia também a gente vê, só que a gente vê nas tutorias, né? Que é o PBL, então acaba tendo uma fase do curso em que o tema da tutoria é a embriologia, e acaba tendo uma fase do curso em que o tema é a bioquímica, vai trocando, né? Mas tudo é metodologia ativa, então a gente sempre está muito ocupado com alguma coisa, porque a gente tem que preparar as atividades para os nossos colegas, mas quando a gente recebe esse feedback de fazer uma aula e sentir que você ajudou o grupo, você ajudou a turma a construir aprendizado, e quando você participa de uma aula que é montada com carinho também para os seus colegas, é só benefício. É só benefício. Essa seria a minha experiência como aluno. E olha que eu estou no primeiro semestre ainda, hein? Muito bem, mas aí você já tá percebendo que tudo dá trabalho, né? Mas que ao final o trabalho é recompensado, né? Mas tudo no mundo dá trabalho. Todas as coisas. E aí, gente, mais alguém está fazendo uma experiência para nós aqui? Gabi, e você? Não posso lhe chamar assim, né? Que nem tem essa intimidade, mas não, é Gabriela. Gabriela interagiu aqui, a Débora. E aí, nos traga alguma informação boa do que vocês fazem por lá para motivar a fazermos também? Oi, boa tarde. Eu sou acadêmica, eu sou de Mato Grosso, Tangará da Serra, sou da Universidade de Tangará da Serra, campus da Unemate.
Eu sou reprovada na matéria de histologia, por isso que eu estou participando desse mini curso de metodologias ativas. Assim, é difícil, eu vou falar para você. Vinícius, você que ainda não teve histologia, é muito difícil, tem que estudar bastante. É assim, na matéria de histologia, a gente tem a prática e a teórica. Na prática, a gente vê todos os tecidos assim, e na teórica, é o conteúdo mesmo ali. Na avaliação do professor, tem a prática, a gente vê os tecidos no slide, e a gente tem que escrever qual tecido que é aquele, e depois é a nossa prova prática. Mas é bastante difícil, o professor passa umas questões bem complexas pra gente, e é difícil, muito. É só isso que eu tenho para falar. Obrigada Obrigada. pela sua participação. Então, o que eu tinha para apresentar essas duas atividades, né, essas duas metodologias ativas, mas nós desenvolvemos mais coisas. O problema é que, assim, eu fiquei presa na histologia e na embriologia, porque meu objetivo era falar deles dois, mas na biologia eu também faço muita coisa. Mas na embrio, mas dá para trabalhar com muita coisa, dá para trabalhar muita coisa. A professora Aline falou dos casos clínicos, a gente também trabalha com isso, dá para fazer muita coisa mesmo. E às vezes fica pensando assim, né? Porque eu não tenho material, não tenho. Mas se a gente tentar trazer o mínimo que a gente tem de material, mas tentar pensar, tem plataformas, o professor Cleiton falou aqui há pouco, tem algumas plataformas. Eu também trabalho com algumas plataformas, eu gosto de trabalhar, né, com uma plataforma que ela é toda em inglês bonitinha, mas é NAPOD, não sei se vocês já ouviram falar nela, NARPD, POD. Ela também tem você faz o slide nela, certo? Você faz o slide e você bota atividades interativas, você pode fazer pares, né, botar imagens para eles acharem os pares, pode fazer, eles desenham e você vê ao vivo, eles desenhando e aparece na sua tela. Eles desenhando bem direitinho. É muito legal, muito legal. Eu até botei aqui o nome da plataforma. E ela é gratuita, né? Você entra só com seu e-mail e qualquer pessoa pode usar. Você pode entrar como estudante e como professor. E aí nela também tem um joguinho que você escolhe o ambiente do jogo que você quer, às vezes é no espaço, às vezes no mar, não sei o quê. E aí os alunos adoram, por quê? Porque aparece o rostinho deles, eles escolhem um personagem, aí é um monte de bichinho, aí eles botam o nome nos bichinhos, eles aparecem e pulando, animado, todo feliz, animado. E aí você bota as questões, você vai botando as questões e eles vão respondendo, e tem um tempo para a resposta, né? Então eu uso muito para fazer revisão. Na parte da revisão, eu uso muito. Eu uso o Neapod e uso o Workworld também, né? Também uso muito. E aí eles se divertem pra caramba. E Vini estava falando assim, são todos maiores, né? Tudo já pessoas formadas. Ou não mais adolescentes, tão jovens. Mas quando você envolve eles nesses processos, termina que todo mundo quer brincar, vira todo mundo criança de novo. Aí é uma competição saudável, porque eu também não fico fomentando a competição de um ganhar do outro, também não curto essa competição, mas eles terminam interagindo e um ajudando o outro, faço grupos maiores para que um ajude o outro a chegar naquele objetivo. E aí termina, todo mundo fica feliz e animado e gosta bastante. Então, era isso que eu tinha hoje para trazer. Eu sei que o tempo era maior, mas a minha interação hoje era exatamente essa. Trazer essas metodologias que eu faço aqui. Se alguém mais tiver para complementar conosco, eu fico feliz. Né? Senão a gente já... Sim, professora. Só dando um adendo, realmente, é porque na faculdade tem pessoas de todas as idades, né? Minha turma, né, tem gente que, como eu, né, que está na faixa dos 20 anos, né? Eu tenho 19 anos. E também tem pessoas de 30, 36 anos, a gente sabe que o ensino superior ele é muito diverso, né? E realmente é assim, né? Nas metodologias ativas, né? Pelo menos na parte de fazer as dinâmicas que a gente faz no final, né? Costuma ter os seminários que a gente elabora, né, os próprios alunos, aí no final costuma sempre ter uma dinâmica, né? Que é livre. E aí, na parte das dinâmicas, quem vai se soltando mais são os próprios, né, mais adultos, né, o pessoal ali
de 40 mais, né, a faixa dos 40, 35, né, geralmente são esses que mais se soltam, viu? Na minha sala, pelo menos, é assim. É isso, a gente termina virando criança de novo quando compete. Então, era isso, a minha interação com vocês hoje era isso que eu trouxe, né, sobre essas, tanto o álbum, quanto, e eu posso deixar disponível, eu posso disponibilizar para vocês também o arquivo. Deixei aqui, né, o casinho ficou maiúsculo, mas deixei aqui meu Instagram, o K ficou maiúsculo, mas eu acho que ele até é. E aqui eu tenho um projeto que eu até comentei no início, que é o projeto Meu Corpo, Minhas Regras, que também foi criado a partir de uma metodologia ativa. E aí eu vou falar só rapidinho dele. O projeto Meu Corpo, Minhas Regras, ele traz o quê? Eu também tinha dificuldade, por exemplo, para trabalhar, a embriologia sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, como a professora Aline falou. Tinha dificuldade demais para trabalhar com ela. Aí, na universidade, quando eu era estudante, nós tínhamos uma feira, né, grande, como se fosse uma feira de ciências, e levávamos, todos os cursos levavam alguma coisa para expor. E os nossos professores da anatomia e da embriologia tiveram a ideia de construir uma estrutura para que os outros andassem dentro, como se fosse um túnel. E nossa primeira maquete, né, em tamanho real foi do sistema digestório. Então, nós construímos, né, fizemos um túnel para ser o intestino e fizemos também, alugamos aqueles infláveis que as crianças gostam de descer, né? Aqueles balãozinhos, aquelas coisas infláveis que sobem e descem por ali. E aí era o esôfago. Então, ali era o esôfago, eles subiam, desciam através daqueles escorregadores e caíam na piscina de bolinha, que era o estômago, e entrava pelo intestino, que era esse túnel. E aí mas ninguém queria sair pelo ânus, era uma briga, porque ninguém queria sair. Só queriam entrar pela boca, mas ninguém queria sair, porque ninguém queria ser as fezes, então era a confusão. E aí a gente abria para crianças, inicialmente de escolas públicas, e depois para adolescentes e adultos. Então, minha ideia de fazer esse projeto Meu Corpo, Minhas Regras, foi dessa dinâmica que tivemos lá na universidade. E qual foi a minha intenção? Produzir exatamente um sistema reprodutor feminino, em larga escala. Então, fizemos com PVC, com cano PVC, um TNT, fizemos uma estrutura como se fosse também um túnel bem, bem grande, e tinha que ter também entrada para cadeirante, né? Tem que ser o tamanho da entrada para um cadeirante. E aí nós fizemos um túnel com esses canos PVC, e na base colocamos uma caixinha, uma latinha de tinta mesmo, com cimento, e aí dava padrão, ficava bem certinho, bem bonitinho. E cobrimos com TNT. E aí levamos isso para as escolas. E as pessoas, as crianças, os jovens, eles entram através da vulva, e sempre tem alunos ali explicando, certo? Explicando como é que é dentro da estrutura. Então, já explica a parte externa, a parte da vulva, já explicando, temos monitores, e eles vão explicando a vulva, falando sobre a higienização, falando sobre as ISTs, e as pessoas vão entrando no túnel e vão chegando. Cavidade vaginal, aí vão para o útero, para a tuba, e saem através da tuba. Não dá para voltar, porque nossos espaços são muito menores, mas saem através da tuba. E é uma festa também. Então, é uma coisa fácil de fazer, porque eu usei cano PVC, que é mais molinho, e usei TNT para fazer uma cobertura. E aí eu não tinha como costurar. O que eu fiz? Pode usar cola quente, ou pode usar também grampeando. Eu posso subir grampeando. E aí eu consigo também fazer esse túnel, e dá para fazer bem direitinho, né? Então dá para fazer bem bonitinho. E aí o projeto Meu Corpo, Minhas Regras é isso. Nós levamos essa maquete em tamanho real para as escolas e vamos ensinando a parte da educação sexual. Então, também tem a ver com a embriologia, né? Então, por isso que eu trabalho muito com isso e gosto muito disso. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha alcançado, né, o que vocês tinham como perspectiva. Gostei muito da interação, achei muito interessante. E fico à disposição, deixei meu WhatsApp aqui, deixei meu e-mail, fico à disposição
da gente sempre trocar informações. Sempre. Certo? Então, a gente estou por aqui, de qualquer modo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não, não tem. Deixa eu ver aqui o que a Cleide está dizendo. Ah, obrigada, Nelson. Pena que você não quis também conversar com a gente, né? Mas tá tudo bem. Então, deixei aqui todos os meus contatos, nós podemos conversar e trocar experiência, porque professor é isso, né? Tem que estar sempre trocando experiência. Ademária, obrigada por estar aqui. Espero que eu tenha alcançado sua expectativa. Espero que dê tudo certo. Ana Patrícia, obrigada também. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima vez eu vou trazer a experiência da biologia, falando sobre o CSI, mostrando como é que eu faço e a gente pode trocar mais experiências. Certo? Que bom que vocês gostaram. Então, eu fico à disposição. Professora, tudo certo. Oi, Eu acabei de falar com o Alex, ele falou que ele não tem dúvidas, não. É só sem querer, né? Ah, tá bom. Eu fiquei tenso de ele estar tentando falar e a gente não está conseguindo escutá-lo, né? Está conseguindo entender. Mas espero que tenha dado tudo certo. Foi simples, mas foi bem interessante. Muito obrigada, Vini, obrigada pela força, viu? Então me deixo à disposição. Acho que você está sem áudio, viu, Vini? Oi, me pode? Oi, Alex, fale com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Ei, eu agradeço muito do curso. Eu sou cubano, sou professor de embriologia na Cuba. Estou fazendo um doutorado aqui na UFC, no programa de morfociência funcional. E estou entendendo todo, mas agora de falar é que eu não posso muito falar. Ainda não, meu português fica ruim, mas estou entendendo todo e estou me nutrindo de toda a experiência de vocês, tá? Lá em Cuba nós não temos muita tecnologia de avançada, mas eu me estou nutrindo muito para quando volte poder fazer algumas coisas das que vocês fazem aqui. Entendeu? Entendemos sim. Então, muito bem. Ainda mais em Cuba, que tem essa parte, toda essa parte de saúde básica funciona maravilhosamente, né? Sim. Então, seja bem-vindo sempre. Mas que bom que você nos presenteou com a sua presença. Muito obrigado, viu? Obrigada também. Então, mais alguém vai dividir conosco a experiência? Ou vamos concluir? Então, Sobre a lista de presença. Tem mais alguém? E, Gabi, diga aí. Sobre a lista de presença, tá com o nome de outro minicurso. Tem algum problema? Colocar o nome lá na presença? Sim, eu compartilhei de outro minicurso, gente. Um momento. Como, Vini? Não escutamos, não entendemos. O link da lista de presença que eu compartilhei acabou sendo do minicurso 7, mas a gente está no minicurso 6. Eu vou compartilhar o link certo aqui, um momento. Pronto, então eu vou também deixar lá no grupo, né, os PDFs, né, do que eu fiz aqui, e aí me deixo à disposição e agradeço imensamente pelo carinho, por tudo isso. Aline, gostei muito, viu? Precisamos conversar bastante. Pois é, eu vou anotar seu telefone, viu? Anote, porque eu também quero conversar bastante. Vou te dar um oizinho no zap. Pois, muito bem. E a todo mundo, viu? Não é só a Aline, não, a todo mundo. Então, minha gente, boa tarde. Obrigada, Vini. Muitíssimo obrigada, Cleiton, que participou. Muito obrigado. Espero que eu tenha alcançado a expectativa. Tá certo? E me disponho a qualquer interação. Obrigada, Vinícius. Que tudo dê certo para você, viu? Obrigada, Gabi, também por interagir.